Pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Mais um programa aí da CBDI, Confederação Brasileira de Especial. Nossa convidada de hoje é a professora Sheila Silva. Daqui a pouco ela vai estar com a gente aí batendo um papinho. Né? Hoje vamos abordar aí, né, a importância da base para o desenvolvimento do alto rendimento. Né? Vamos bater um papo aí com a Sheila. Vamos saber, né, dessa importância aí desse desenvolvimento até o alto rendimento. Vamos ouvir a opinião dela, dos nossos participantes também. Quem quiserem mandar mensagem, é só mandar aqui nos comentários para a gente poder estar conversando com a Sheila. Enfim, hoje vai ser um bate-papo bacana, né? A CBDI vem realizando aí várias lives aí com os treinadores do cenário nacional e até internacional, né? Do nosso segmento. Enfim, notícias importantes aí no meio esportivo, né? Com a confirmação do cancelamento aí da Copa América de Futsal DAO, que iria acontecer o ano que vem no Peru, 2021, na cidade de Lima, e em acordo, né, com a Federação Peruana, o Coletivo 21 e a FIFTS, né, que é a Federação Internacional para os Atletas com Síndrome de Down no futebol, em comum acordo, eles acertaram que em 2022, o próximo Mundial, vai acontecer no Peru, né? E também, né, em nota oficial, a SUDES informa que o Trisomy Games, que ia acontecer agora na Turquia, no começo do ano, que por causa da pandemia foi transferido para outubro, em nota oficial, a SUDES também está cancelando esse evento, né, o Trisomy Games, repassando para 2024, gente. Pois é, 2024, ou seja, daqui 3 anos aí praticamente, o Trisomy Games vai acontecer. Eles mantiveram o país e a cidade, né? E, enfim, é a pandemia aí causando todo esse estrago aí a nível mundial, né? Nas competições pelo mundo, não só paralímpico, como de alto rendimento também. Então a situação está bem difícil aqui no Brasil. Nós ainda aguardamos aí os órgãos competentes, temos que esperar mais um pouquinho aí para ver o que acontece em relação às competições, né, paralímpicas, as competições da Confederação Brasileira. Enfim, galera, essa é a situação esportiva no momento, né? Não temos muito o que fazer, é ficar em casa aguardando aí, quem sabe aí Deus ilumine alguém para achar cura aí para esse Covid aí, né? Que o Brasil passa a ser o terceiro país aí, isso é preocupante. Então a gente espera que em breve todos nós possamos estar juntos para bater esse papo aí. A galera tá entrando aqui, o Marquinho. Fala, Marcos, beleza? Tranquilo? O Vandir também tá com a gente. Né, hoje nosso bate-papo aí com a professora Sheila, que vai estar falando um pouquinho aí do seu trabalho, do que ela pensa, né, de como ela está vendo essa situação aí que o Brasil está passando, os outros países também. Enfim, já a Sheila vai estar com a gente, ela já se encontra aqui na sala, está apenas nos aguardando aqui para poder anunciá-lo. Enquanto isso, a galerinha está entrando. Pessoal, quem quiser fazer as perguntas para a Sheila, é só mandar. Arden Chile, Manolo, felicitações. Como estás? Está aí bem? Manolo, representante oficial da Arden do Chile. É isso aí, galera. O pessoal do Chile também está nos vendo. Grande abraço, Manolo. Manolo é um parceiro nosso aí. Sempre está nos eventos com a seleção chilena. Esteve no Mundial aqui no Brasil. Pois é, galera. O pessoal está entrando, então vamos chamá-la, né? A nossa convidada já está aqui presente. Sheila, tá tudo ok? Posso te chamar? Já deu ok, então vamos chamar a Sheila para bater um papo. E aí está ela. Boa noite, Sheila, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer por você ter aceito o convite, né, para a gente bater esse papo aí para a galera do Paradesporto aqui no Brasil. O pessoal está entrando, vários atletas, professores. Temos até um diretor do Chile aí nos prestigiando aí nesse bate-papo, o Manolo. Enfim, a galera está entrando. Eu queria te agradecer mais uma vez aí
você ter aceitado esse convite. E a gente sempre começa, né, apresentando o nosso convidado, Sheila Silva, professora. Então, se apresente aí para o nosso público que está nos assistindo, Sheila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou a Sheila Silva. Eu trabalho com iniciação esportiva em natação e ginástica de solo, ginástica artística de solo. Atualmente eu faço curso no Instituto Olímpico Brasileiro em alto rendimento e gestão de pessoas. Atualmente, né, o Covid me parou, porque não tem como eu atuar sem a piscina e sem o contato na ginástica, mas estamos aí trabalhando remotamente de casa e estudando, claro, porque não dá para parar. O mundo para, mas o conhecimento científico é ali toda hora, todo momento tem alguma coisa nova. E se preparar para essa volta, né? Quando a gente voltar, entender que os nossos alunos não estarão da mesma forma que estavam há 2 meses atrás, né? E aí a gente tem que reaprender com eles e para conseguir seguir aí esse novo desafio, que vai ser o pós-Covid. Pois é, e aproveitando esse gancho aí do Covid, né, que é o tema que o mundo todo aí está debatendo, então, vários conceitos, né, cada um fala uma coisa, o médico, você ouve um médico aqui falando uma coisa, o outro fala que não é bem assim, o outro fala todo, e na verdade a população fica sem saber o que fazer nesse momento difícil, né, e na área do esporte, né, na qual nós trabalhamos, também, né, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, do que você vem observando, assistindo, né, não só no Brasil, como no mundo. Se você acha, na sua opinião, que o Brasil vai demorar ainda para voltar, quais são as suas expectativas, né, nesse momento, por tudo que vem sendo falado aí perante o Brasil, e a gente sabe que alguns países já, no nível do esporte, até começaram a ter os seus treinamentos, né, individuais, mas já voltando em campo de ação. E, ao mesmo tempo que eles estão voltando, já estão voltando atrás, né, em algumas decisões. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, como é que a visão da Sheila sobre tudo isso que vem acontecendo aí no mundo. Então, eu sou adepta ao fechar tudo, parar tudo, porque serão 2, 3 semanas e aí a gente consegue ir voltando aos poucos, né? Mas no nosso país é muito complicado. Além de ter uma faixa territorial imensa e ainda mais a divisão política que está acontecendo no nosso país, fica muito contraditório a gente falar que vai dar certo alguma coisa, né? Primeiramente, a gente precisa de uma reeducação, né? Termos de política pública, né? As pessoas não têm noção da gravidade do que está acontecendo, porque a nossa geração, a geração da década de 80 para cá, nunca viveu o que está acontecendo, né? E tá levando muito na brincadeira. E esse pessoal é o pessoal que transmite e pode ser assintomático. E aí fica bem complicado você parar uma pandemia quando a população não está engajada em encerrar aquilo. A minha família, as minhas irmãs e a minha mãe é da área da saúde e elas falam, né, que o hospital tá um caos. As minhas irmãs tiveram contato com pacientes de Covid e, assim, às vezes a pessoa até não chega no hospital com o vírus, mas pelo descuidado acaba contraindo lá e agravando mais o quadro dela que já estava complicado. Então, assim, responsabilidade. Esse decreto de voltar com as academias eu sou super contra, porque, querendo ou não, a gente precisa do contato. Vamos colocar uma academia de low cost muito famosa aqui no Brasil, que tem em tudo quanto é lugar. São alunos dividindo o aparelho, são muitos alunos em um ambiente só. Eu acredito que uma pessoa que entre nessa academia assintomática com Covid passe para todos que estão lá dentro. Entendeu? Então, é um momento muito crítico que demanda senso das pessoas. E entender que agora é o momento da gente ficar em casa, ficar resguardado, para daqui 45 dias, 40 dias, 20 dias, ir voltando às atividades gradativamente.
Não é hora de se pensar em evento, não é hora de se pensar em dinheiro, não é hora de pensar em economia, apesar de que nosso país já estava numa economia péssima. Agora é hora de pensar em saúde, porque economia a gente trabalha e recupera, dinheiro se recupera. Vidas não. Morreu, acabou. Você falou bem, né? Quando isso tudo começou, as pessoas falavam, né? Principalmente no começo, que o grupo de risco eram as pessoas mais idosas. Isso praticamente eu acho que não existe mais, né? Porque, por exemplo, você vê crianças morrendo, pessoas jovens sendo contaminadas e morrendo, né? Eu tenho uma prima mesmo que está no Rio de Janeiro internada com Covid, e ela não tem nem 30 anos de idade. Tenho mais duas pessoas da minha família, o meu primo que contraiu também por causa da esposa, que trabalha em hospital, mas está sendo tratado em casa. O caso mais grave é da minha prima, que está no hospital. E aí a gente percebe que aqui no Brasil eu acho que o foco maior, as pessoas querem voltar por causa do dinheiro. No caso do esporte, os clubes de futebol, a maioria está pouco se lixando por causa dos atletas, eles querem por causa dos patrocinadores. Enfim, eu consigo ver o Brasil dessa maneira, não olhando para a sua população, e como também os brasileiros, né? Acho que o brasileiro é muito assim, é aquele povo, no meu modo de ver, se você concorda. É aquele povo que, que você precisar, o brasileiro está ali, faz campanha disso, te ajuda daquilo. Mas, por um outro lado, que o brasileiro tem esse lado humano, né, de querer ajudar as pessoas, o brasileiro parece que ele é o último a acordar para tudo, né? Ele só acredita quando acontece com ele. Ele olha do lado e fala assim: não vai acontecer comigo. E nessa brincadeirinha, vamos dizer assim, desse pensamento, nós já somos o terceiro do mundo. Passamos o número de mortos da China, que a China é o país mais populoso do mundo. Então, assim, é bem preocupante. Sabe, assim, eu vejo por esse lado. Eu acho que a melhor maneira é a gente se cuidar realmente, não sair de casa. A gente sabe que tem as pessoas que precisam trabalhar. Enfim, não é fácil as decisões, mas eu percebo que tem muita gente que não está nem aí. Vai para o churrasco, vai para a praia, vai brincar, estão fazendo festa, estão bebendo. Tão pouco, né, se lixando, na verdade, por que está acontecendo, porque acha que não vai acontecer com eles. Né? E outra, você olha para o lado, você tem amigos, a gente perdeu amigos, tem parentes contaminados, então o negócio está tão louco que a gente realmente não sabe o que pensar e o que fazer, porque você olha um presidente da República, não estou aqui entrando em termos políticos nem nada, o foco da conversa não é nem essa, mas você tem um presidente da República que fala uma coisa, os governantes, prefeitos falam outra, o médico conceituado fala uma coisa, outro médico conceituado fala outra, e a população não sabe nem em quem acreditar mais, né? Então, hoje a gente já tem histórico aí até de pessoas famosas. Eu vou dar um exemplo da Cláudia Raia, que a família toda pegou Covid sem sair de casa, em quarentena. Como é que a gente explica isso? Então, assim, são coisas que, né, são dúvidas que a gente realmente não sabe como fazer. Eu acho que a situação tá bem difícil, as pessoas estão brincando, né? Exatamente. Como você falou, esse vírus era um vírus que já existia, ele sofreu mutação. E entrando na nossa área, cada ser humano reage a uma maneira. Antes era dado que era só os idosos, que eram grupos de risco, depois os que tinham comorbidades, os diabéticos, os asmáticos, agora está invariável. Eu acredito que ele já tenha sofrido uma mutação, porque se um jovem saudável, é, é, ativo, veio a falecer, então aconteceu alguma coisa. Ou ele estava com uma doença que ele não sabia, alguma deficiência que ele não sabia, e os médicos não sabiam, ou o vírus sofreu uma mutação, entendeu? Mas é bem complicado de saber, né? Porque tem a individualidade biológica, então o corpo humano é uma caixinha de Pandora, né? Uma caixinha de surpresas, a gente não sabe o que vai sair dali de dentro. É verdade, você falou bem. E assim, e as informações são desencontradas hoje. A gente, pelo menos eu vejo assim, você liga a televisão, você muda um canal, fala de um conceito. Você liga no outro, tá falando totalmente ao contrário. E aí a gente, né, quando fala a gente, é o brasileiro, acho que até por nossa cultura, a gente não tem nem informação mais nas escolas, né, desde que deveria ser o certo de pandemia, se acontecer o Brasil está preparado, a gente não se prepara para nada disso. Tudo que aconteça de novo no mundo, o Brasil não está preparado, ele vai buscar informações depois. E aí essas informações, que são pessoas que entendem do assunto, são desencontradas, ao meu modo de ver. Eu falo, o médico, né, tem um médico, por exemplo, eu vi um depoimento de um médico agora, que disse que a máscara
é só para ser usada, né, em aglomeração. Até quando está dentro do seu carro, você tem que tirar, porque você tem os gases venosos que você aspira para fora e você está aspirando para dentro. E a gente, outro médico fala que não, que você tem que andar desde quando você sai da sua porta de casa até você voltar. Então, assim, a gente não sabe realmente em quem, né? Porque são dois médicos conceituados falando coisas diferentes. Os nossos políticos, um fala uma coisa, o outro fala outra, enfim. E aí eu acho que o mais grave é a falta de informação que a gente não tem nem da escola, né? No começo da Então, formação. Você vê assim também? assim, eu não estou colhendo informação na internet, na internet, assim, nos sites, e nem na televisão, né? Eu sou adepta da pesquisa científica. Eu fico de olho no que sai de novo no meio científico, que é um resultado mais fidedigno, né? Você dá uma lida no material científico, no artigo, você tem uma própria conclusão daquilo que você leu. Porque a TV ela é muito manipulável, muito manipulável. Porque fulano é amigo de ciclano, então vai veicular essa informação. Fulano é amigo de fulano, então vai veicular essa informação. Então, na verdade, interesses, né? A televisão, os canais têm os seus interesses. Então, o que dá mais audiência? Eu falar bem de X pessoa ou eu falar mal de X pessoa neste canal? Entendeu? Então, a melhor fonte de informação, que sempre foi, são os artigos científicos. E as pessoas geralmente vivem daquilo, vivem da pesquisa e sabem o que estão fazendo e sabem o que estão escrevendo e tem embasamento, né? Em relação aos médicos, um concordar e outro discordar, eu acredito que seja normal, porque se a gente for levar para nossa área, o que um professor fala na musculação tá certo. E o Sim. que o outro professor fala na musculação também tá certo. Então, aí vai do discernimento da pessoa entender e ver o meio onde ela tá inserida. Se eu estou indo no mercado da minha vila e na minha vila já teve 1.500 casos e as pessoas estão correndo na rua, eu vou sair da minha casa sem máscara? Negativo. Eu vou colocar minha máscara a partir do momento que eu entrar no meu carro. Agora, se eu estou num bairro onde eu não vejo uma alma penada na rua, eu vou no supermercado do bairro onde a entrada está restrita, onde está tendo higienização, onde está tendo cuidado maior, eu entro no meu carro sem a minha máscara. Quando eu chegar na porta, no estacionamento do supermercado, eu coloco a máscara, faço a higienização, entro e saio. Só que são coisas muito rápidas, pontuais. Quando eu saio de casa para fazer compra, eu vou com a lista, vou no lugar certo, pego tudo que eu tenho que pegar e saio. Eu fui no mercado aqui perto de casa semana passada, as pessoas estavam passeando com a família. Tipo assim, gente, vocês têm noção que a gente tá numa pandemia? Tipo, tem essa noção? Ai, mas tem que girar o dinheiro. Se você for conversar com uma pessoa que trabalha no mercado, que trabalha em farmácia, ela fala assim, tá vendendo muito mais do que vendia antes. Tá tendo uma rotatividade de pessoas muito maior. Então, assim, o que está acontecendo? As pessoas perderam o senso de que, meu, a gente está no meio de uma crise de um vírus que ainda não foi descoberta a cura, e se foi descoberto um anticorpos para combater aquele vírus, e assim, ainda está restrito. No nosso país não teve acordo. O nosso chefe de Estado não foi convidado porque ele acha que é uma, Gripezinha, como uma ele falou. gripezinha. Cara, é surreal isso. É surreal. E é vergonhoso dele falar que ele carrega um diploma igual o meu. É vergonhoso. Porque eu estudei pra caramba. Eu estudo até hoje, eu não paro. Sabe? E aí o cara que é chefe de Estado, que deveria ter uma decência no que ele fala, ele solta cada pérola que não dá pra acreditar. É bem complicado. Só para a gente finalizar esse assunto aí, então, só esses minutos que nós estamos conversando aqui, o que você já explicou,
é muito mais do que a gente vê na televisão, o entendimento, entendeu? É isso que falta, né? Uma pessoa centrada que fala, olha, você pode fazer isso? Pode. Você também pode fazer aquilo? Também pode. Ou não pode. Mas assim, de uma maneira que as pessoas conseguem entender, né? Na verdade, o brasileiro, se você for ver a fundo, ele nem sabe o que é uma pandemia. Ele acha que é alguma coisa, ó, vai passar, não sabe se vai passar. Né? Se vai passar se É achar assim, alguma coisa. eu tive uma educação do ensino fundamental em colégio particular e do ensino médio em escola pública. Graças a Deus eu tive excelentes professores. A uma delas estava até aqui na live, a Diva, que era professora de história, e deixou muito bem, e foi muito bem abordado sobre pandemia, sobre crises na saúde. Há uns anos atrás eu também estudei saúde pública brasileira, sobre o Sistema Único de Saúde. O que acontece é tem dinheiro para ser investido, é investido em alguns lugares, mas até esse dinheiro chegar aonde precisa, o nosso país, cada um vai tirando um pedacinho do bolo. Infelizmente, no Brasil, essa politicagem é absurda. É absurda. E isso não é uma coisa que veio do governo anterior, ou do partido X ou do partido Y. Isso vem desde a monarquia. Se você sentar e estudar história, você vê que a corrupção no Brasil é uma coisa que está desde muitos anos. E isso entristece, porque a história se repete, só mudam os personagens. E isso é bem complicado, mas em relação à doença, o que é, aonde aconteceu e como aconteceu, eu tenho as minhas convicções assim. E o pessoal fala, teoria da conspiração, mas se você for sentar e estudar, você vê que encaixa, né? Que é propício, mas assim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E aí vamos ver o que vai acontecer. Então, só para finalizar esse assunto aí, que o pessoal está gostando aí da sua explicação, o pessoal está adorando aqui. Você falou da Diva, né, que foi sua professora, ela está com a gente aqui, a Lu Gonçalves, Rafael Miranda Cerqueira, Lu está orgulhoso de você, parabéns. Cristina Damasio, Acta Santos, deixa eu ver a galerinha aqui, Lu Gonçalves já falei, Patrícia Nave também está com a gente, Maurício, a Vera, o nosso goleiro da seleção, o Danilo, enfim, o Lorival, o pessoal do Chile está aqui com a gente, vários professores, vários alunos, atletas. Então, só para encerrar esse assunto aí, que foi bem proveitoso esses minutos que você falou sobre esse assunto, independentemente de partido político ou não, São Paulo vive uma coisa à parte aí no Brasil, né? Com declarações daqui, declarações dali, atitudes desencontradas dos nossos governantes, né? Tentaram fazer uma coisa, acabou dando errado, enfim, algumas coisas absurdas. Mas existe rumores muito fortes que, pelo menos provavelmente daqui 2 semanas, nós temos a parada total, né? O famoso lockdown. O que você acha sobre isso? Você acha que é necessário ter isso, independentemente de partido político ou não? Você acha que o São Paulo precisa de um choque desse para a população entender que a gente tem que ficar em casa, independentemente das dificuldades que a gente sabe que tem muita gente que precisa trabalhar, a gente entende disso, mas a gente está pensando na vida do ser humano. Você acha que essa decisão aí é necessária ou você acha que, na minha opinião, deveria o consenso de cada brasileiro? Isso a gente não tem. Isso é ponto. Então, você acha que tem que ter uma atitude extrema para que, de repente, o brasileiro, ou no caso, os paulistas, aqui os paulistanos, né, acordem para que tem que ficar em casa, não? Assim, eu acho que é uma decisão que precisa ser tomada e é acertada, porque, por enquanto, o vírus ainda está lá na Zona Sul, está na burguesia. Na hora que o vírus chegar na favela, não vai ter SUS para atender. Se já está tendo que escolher, se os médicos já estão falando que está tendo que escolher quem vive e quem morre, na hora que o vírus chegar na periferia, meu amor, não vai ter cidadão que aguente. Porque se só de fechar algumas instituições, algumas empresas, já deu esse baque, na hora que começar a morrer nego, as pessoas vão cair na real e vão falar assim,
Tá na hora de eu ficar na minha casa quietinho aqui, ó, só dormindo, só estudando, só cozinhando, só brincando, fazendo o que quer, mas dentro de casa. Esse negócio de ficar saindo, pegando ônibus, indo ali, eu senti uma dorzinha no dedo, eu vou no hospital, não rola. Tem que ser um negócio mais assertivo e eu sou totalmente a favor do lockdown. Lockdown. Pois é. E tá, segundo os comentários, provavelmente seja daqui 2 semanas, né? Vamos esperar para ver se isso vai acontecer ou se não vai. Felizmente, temos que passar por isso, né? Mas mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho de esportes, né? Que é o que o pessoal tá nos perguntando Ai, não aqui. faz coisa boa. Vou falar de coisa boa, mas foi muito. Foi bacana as suas palavras aí, o pessoal entendeu bacana. Você vê, é tão simples, né? Quando as pessoas entendem, falar o que realmente é, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais do que você ficar vendo televisão, cada um fala uma coisa, cada um fala outra, mas enfim, esse é o nosso país, né? Eu queria te perguntar, antes de a gente entrar aí no nosso tema, né? Você falar da importância da base para o desenvolvimento do alto rendimento, como é que você vê o movimento paralímpico no Brasil? A gente conversa em off aí, né? A gente percebe, você sempre me pergunta quando tem os cursos do Comitê Paralímpico, você frisou, você é uma professora, né, um profissional que sempre busca informações novas, e aí você vive esses dois lados, né, tanto do convencional e agora do Paralímpico, aí você até me falou que está dando aula para, você vai abordar um pouquinho da natação, com pessoas com síndrome de Down, e pegando esse gancho aí do síndrome de Down, que vem crescendo no mundo, né, e principalmente no Brasil, Brasil que até o ano passado já era forte das modalidades aí da natação, do atletismo, da própria ginástica, né? A ginástica deu uma caída no nosso país em termos de competição para os atletas com deficiência intelectual, que é o caso onde a CBDI trabalha, né? Que é a excelência no seu trabalho, a deficiência intelectual. E o ano passado o Brasil conseguiu o título mundial de futsal pela primeira vez na história. E aí, com as nossas conversas, com esse título do futsal, o Brasil passa a ser referência mundialmente, não só no futsal, como na natação e no atletismo, enfim, todas essas modalidades que a gente consegue, né, trabalhar e participar das competições. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a sua visão, né, da Sheila, que trabalha com convencional, e também da Sheila, que trabalha aí no paradesporto? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, sobre a evolução. Só de você passar ali na Imigrantes e ver aquele centro paralímpico lindo, a gente já vê que já houve uma evolução do esporte paralímpico no Brasil. O esporte em si, não sendo só o paralímpico, mas o esporte no Brasil, ele é só futebol, né? Infelizmente, ele é só futebol. Eu acho que ainda há uma grande manipulação da mídia, né? Uma manipulação da massa para demonstrar que existe só o futebol, mas não é só de futebol que a gente vive, né? Tem outras N modalidades com atletas incríveis que não têm essa visibilidade. E eu acredito assim que dá o futebol, mas também dá a natação, também dá o rugby, também dá o badminton, também dá para aparecer o vôlei, que aí aborda as outras discussões. É, tem muita. O esporte no Brasil tem que ser tratado como política pública, tá? Ele tem que ser fornecido, ele tem que ser apresentado na infância, não tem que acontecer o que vem acontecendo, que o MEC vem fazendo com a educação física, que é reduzir a carga horária semanal ali dos alunos, tendo que de conhecimento, de notório conhecimento que as aulas de educação física, elas são muito mais que o chutar a bola, né? Para a criança, os resultados são nítidos e claros. Vamos lá. Eu, como profissional e a minha carga, eu já tive uma, duas, três, quatro, cinco crianças com deficiência. Eu tive a autista, síndrome de Down, tive TOD, tive autista grau baixo e tive outra síndrome de Down também. A que eu mais acompanhei
é a minha última aluna com síndrome de Down. Eu fiquei 2 anos com ela. É um, vamos dizer que não é uma tarefa difícil. Não é uma tarefa difícil. É uma tarefa que você precisa de empenho para executar, sabe? Quando eu recebi ela na minha turma, eu olhei e falei assim, tá, vou pesquisar, saber conhecê-la, né? E assim, você que atua com síndrome de Down, você sabe como eles são. Tem dia que eles chegam super zen, vamos fazer, vamos lá, tudo. E tem dia que eles chegam retraídos. Então, assim, nós, como professores, a primeira atitude que eu acredito que tenha que ter com esse público é o sou amiga, eu estou aqui para te ajudar, entendeu? Ter uma relação afetiva, ter um afeto, para a criança ela ter confiança em você. E isso não é só com a criança com deficiência intelectual, isso é com todas as outras crianças, porque cada um tem a sua história. A gente conhece a criança ali da aula, a gente não conhece a história da criança, quais são os traumas da criança, o que ela passou. Então, assim, a partir do momento que a gente entra como professor, como uma imagem de respeito, a gente tem que trazer a criança para que ela se sinta à vontade com a gente, entendeu? E isso só vai se obter se tiver uma política pública entendendo que a educação física é importante, o esporte é importante. E para ter esporte, precisa ter educação física na escola. Se a criança não sente prazer em executar uma atividade, como que ela vai para um clube, como que ela vai para um centro esportivo, como que ela vai praticar algum esporte, sendo que ela não conhece? Na educação física escolar, a gente dá a base, ensina o que é o futebol, ensina o que é o basquete, ensina o que é o vôlei, o badminton, vai do repertório do professor e da linha de ensino da escola. E o a mais, ali na escola a gente planta a sementinha, e o despertar vem da família, dos governadores, porque se eu tenho próximo à minha casa um centro esportivo onde fornece atividade gratuita, por que não? Entendeu? E são nesses centros, são nessas escolas onde a sementinha é plantada que a gente colhe, que a gente acha os nossos talentos. O esporte, ele demanda de talento, o gostar e o praticar. Não adianta eu falar assim, eu gosto de fazer natação, mas nunca tenho entrado numa piscina. Ou eu gosto de fazer natação, mas eu não tenho o talento para aquilo. Então, eu acredito que a base está ali, na escola. Mas só a escola, ela não consegue fazer muita coisa sozinha. Ela precisa de pais participativos, ela precisa de uma política pública ativa e ela precisa do material em si, né? Se eu vou para piscina, eu preciso, se eu vou para natação, eu preciso de uma piscina. Se eu vou para o futebol, eu preciso de uma quadra, uma bola decente. Se eu vou para o tênis, eu preciso de uma raquete, de uma bolinha, de uma quadra bem estruturada. Então, assim, a minha visão do esporte no Brasil está melhor do que era na minha época. Eu posso falar que eu sou privilegiada porque o meu pai, ele sempre deu condições de praticar atividade física. Eu sempre tive um clube à disposição para praticar o esporte que eu queria. Eu sempre tive amigos na minha rua que participavam de atividades, que passava o dia ali brincando. Eu não tinha tanto acesso à tecnologia. A minha infância, o meu pai não deixava ter celular, videogame era com hora marcada, computador era 1 hora por dia. Então, teve essa importância, porque o meu pai teve a base. O meu pai, por ele ser
da segurança pública, é tudo muito bem divididinho. Tem horário para isso, tem horário para aquilo, tem horário para aquilo. Então, ele conseguiu repassar para mim. Tanto que eu escolhi a educação física para minha vida. É uma coisa que me proporciona prazer, eu chegar e dar aula. É uma coisa que eu não chego e falo assim, putz, meu, eu tenho que dar aula, não quero trabalhar. É uma coisa que eu acordo feliz, opa, hoje eu vou dar aula, vamos lá, e chego lá com sorriso no rosto, e vamos ver o aprendizado. Para mim não tem mais nada gratificante. É lógico que tem os dias que a gente passa um pouco de nervoso, acontecem coisas, mas o ensinar é o que me deixa feliz. E se um dia eu não puder ensinar, pode ter certeza que eu vou estar morta. Você falou tudo, né? Praticamente já deu uma aula aí, né, da abordagem, né, que a gente estava falando aqui, da importância da base para o desenvolvimento do alto rendimento. Aí tudo que você falou começa na escola. Você falou assim da sua época, eu não vou te perguntar a tua idade aqui, mas eu vou, na minha época. 27. Então eu posso falar que na minha época, foi uma geração antes da sua, né, eu tenho 46. Eu peguei o finalzinho das escolas com esse conceito que você falou que precisava voltar hoje. Nós tínhamos várias competições entre as escolas, nós tínhamos, não era só futebol, era natação, atletismo, feira de ciência, né? Não só no esporte, mas a gente colocava lá e aprender como ligar uma lâmpada, fazer uma lâmpada, enfim, ligar a campainha. Eu lembro daqueles painéis que a gente fazia na escola, a gente competia com as outras escolas, e claro que aquele que se destacava, a gente direcionava as escolas, né? Direcionava, o menino é bom na ciência, vai para a ciência, vai estudar, ganha bolsa. No esporte, aquele cara é bom no atletismo, a gente tinha parcerias com clubes, né, de atletismo, futsal, natação, campo. Hoje não existe mais isso, né? Então, quantos atletas de alto nível o Brasil perde, né, por não ter esse conceito, e quantas pessoas a gente perdeu por crime e que poderiam ter virado atletas ou até pessoas de bem cidadão, né? Porque a gente sabe que o esporte transforma a vida de todo mundo com os conceitos de responsabilidade, de convivência em grupo, enfim, muda totalmente, né? E o que você falou, o Brasil hoje, você frisou no começo que o Brasil é um país de futebol. O Brasil só vive futebol, mas já não é mais o futebol o país melhor do mundo. Os resultados por si, o futebol já não é mais o primeiro no Brasil, você sabe disso. Hoje nós temos o atletismo, a própria natação. Hoje o esporte paralímpico ele é mais forte do que o olímpico, né? Justamente porque o Paralímpico começou, acho que tem um desenvolvimento maior. Você frisou do centro de treinamento ali na Imigrantes, ele está entre os 3 melhores do mundo. É uma coisa que Ele é lindo. a gente tem que se orgulhar, e a gente fica triste, né, com o que aconteceu no Rio de Janeiro, que virou um elefante branco. Tudo aquilo que poderia ser usado para a população carioca, até incentivar, né, como as escolas não fazem, mas você dá a oportunidade de montarem treinamentos, né, no local onde foi a Paralimpíadas e Olimpíadas do Rio de Janeiro. Isso se perdeu, mas São Paulo, se teve um legado da Paralimpíadas, da Olimpíadas, foi esse de São Paulo, né, que foi inaugurado na época, mesmo não sendo usado, né, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas foi feito, né, o comitê agora tem a sessão lá de muitos anos para tocar lá na frente, tem que ser o Comitê Paralímpico mesmo. Existia uma briga aí que era o governo do estado que queria tomar conta, mas se o governo tivesse tomado conta, a gente estava morto, já tinha perdido aquilo ali. Então o comitê está referência, você sabe disso, então a gente está entre os 3 melhores do mundo, e a estrutura do comitê vem evoluindo muito, né? Cada ano ele se propõe a se modernizar, justamente para a gente ter atletas de alto nível e oportunidades para esses meninos novos que estão começando. O comitê também abre as portas para as equipes treinarem lá, não só treina as seleções, né, nacionais, seleção brasileira, treina outras equipes, usufruindo do espaço que o comitê tem, para que a gente tenha no futuro atletas de alta performance, né, coisa que falta nas escolas, no esporte convencional. Isso é triste, mas eu acho que, quem sabe, no futuro breve aí, futuros governantes têm esse olhar, né, que você falou, que tudo começa na escola. Não tem jeito, é a educação, é o esporte, tudo se começa na escola, e acho que a escola se perdeu um pouco nisso, para não falar totalmente esse conceito, né? Então, e
esse tipo de atitude das escolas formam professores como eu, como você, que tem esse segmento. Isso me preocupa muito, a formação dos novos professores, tanto para o esporte convencional como o paralímpico. Porque a gente ainda, você falou, você teve a vivência por causa da sua família. Talvez se você fosse se basear só pela escola hoje atual, você não teria esse conceito que você tem hoje, né? E eu não teria, porque eu tive na minha geração, ainda peguei esse finalzinho aí de conceito, de treinamento, de atleta, desenvolvimento, e aí se perdeu ao longo do caminho, né? Por isso que quando eu viajo o mundo todo, as pessoas falam que o Brasil poderia ser a potência mundial em todos os sentidos. Só não é porque perdeu a sua essência. Quando a gente fala de essência, é tudo isso que você falou. A cultura não existe, eu não vejo, infelizmente, é tudo. O que eu falei, o brasileiro é um povo que é solícito em todo, para tudo. Você pode contar o brasileiro, né? Cria isso, criações, ajuda daquilo, mas ele também é o último que falar, não acredita em nada, né? Só acredita quando as coisas acontecem. Não tem essa cultura, né, de saber o que é o certo e o que é o errado. Eu vejo assim. Então é muito triste, mas eu fico feliz, né? Que pelo menos tenha A professores. gente entra, Pode falar. aí a gente entra na terminologia de nação. Nosso país é uma nação? Qual que é a definição de nação? É um estado em que as pessoas têm culturas, costumes é, é, iguais ou parecidos, semelhantes. Nosso país é uma nação em formação, né? Nós estamos construindo ainda uma história, mas por baixo, se a gente voltar lá atrás, como eu te falei, foi formada em cima de muita coisa ruim. Foi formada em cima de genocídio, foi formada em cima de escravidão, foi formada em cima de politicagem, de corrupção. Então, como vamos mudar isto? Você sabe? Eu também não sei, Eu sei. entendeu? O Diz mundo que tem que para nascer de se novo. mudar, diz que para se mudar uma geração, leva-se mais de 40 anos. Mas então, se eu quero fazer a mudança, eu tenho que começar com o meu filho, correto? Mas não só eu, a sociedade em que eu vivo. Então, essa nova geração já tem que vir uma nova visão de mundo. Se essa geração vem com a mesma visão que eu tinha, não se muda, só se reproduz, entendeu? Nós vivemos num país corrupto, né? Tudo que acontece, todas as gerações é corrupto. Quando você tem corrupção, até para o pessoal de casa aí nessa pandemia, eu não sei se você já assistiu um filme chamado O Mecanismo, ele reflete tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que a resposta, quem assistir esse filme é uma série, né? Quem assistir esse filme vai encontrar a resposta, né, do que você acabou de falar agora. Mostra tudo, desde o nascimento até hoje, momentos atuais. E, infelizmente, né, eu viajo muito para fora e as pessoas falam: Pô, você vive num país tão maravilhoso, o povo acolhedor, vocês não dependem de nada, de nenhum país para sobreviver, vocês só não têm governantes. Vocês vivem num país corrompido. Isso dói, né? Porque você vai lá fora, viaja, e as pessoas falam: Pô, o Brasil é um país alegre, todo mundo gosta, mas vocês poderiam ser a potência mundial, né? Eu morei no Canadá, eu fiquei pasmo, eu conversando com o presidente do clube que eu jogava. Ele fala: Pô, eu exporto coisas do seu país, né? Vou dar um exemplo na época, em 2005, eu morei no Canadá. E a gasolina era 92 centavos. E os caras importavam daqui, e eu não entendia. Falei: como é que eu pago isso? E lá no Brasil eu pago 10 vezes a mais de um país que produz, sabe? Não entra aqui. É difícil entender essas coisas. Como a gente poderia pagar praticamente de graça, a gente que produz. Então você cobra lá fora, vende, exporta, né? E você pagava mais caro, e os caras não entendiam isso. Falei: cara, nem eu, se vocês não entendem, imagine eu. Quer dizer, a gente entende, né? É um país que o pessoal só quer roubar, roubar, e poderia fazer, e a gente viver super bem, e isso não acontece. Mas, infelizmente, é isso que acontece no nosso país, né? O pessoal está falando que o lockdown é de 1 a 15 de junho. Está praticamente definido o que vai acontecer de 1 a 15 de junho. Então, corrupção. Sheila, o pessoal está ouvindo?
Voltei? Voltou. Foi. É Voltei, é que me ligaram aqui. O governo já quer cortar nós aí. Então, sobre a corrupção, no nosso país não é só os políticos que são corruptos, tá? Sim, Qualquer coisinha que tem o jeitinho brasileiro também é corrupção, tá? Eu querer levar vantagem em cima do meu amigo também é corrupção, tá? Então, não adianta falar que só os políticos roubam. Esse negócio de, eu vou comprar habilitação, corrupção. Eu quero, eu vou comprar ali do cara porque é mais barato. Corrupção, entendeu? Então, assim, como eu falei, tá na nossa cultura, veio lá de trás. Para mudar, vai levar tempo. E esse tempo, só Deus sabe quando vai acontecer, né? O nosso país, ele tinha de tudo para ser um dos melhores. Nós temos as mais belas praias do mundo, nós temos um povo acolhedor, nós temos uma faixa territorial imensa, a maior floresta, o pulmão do mundo é aqui, é a sim. floresta amazônica que estão querendo privatizar, estão querendo matar tudo. Gente, não dá para entender o que está acontecendo. Mas, assim, tá sendo levado como festa do oba-oba. Então, você fica tipo, meu Deus. Aí o que acontece? Quem é bom sai daqui e vai para fora. Entendeu? É verdade. Quando eu estagiei no SESC, eu tive contato com atletas que falavam assim: olha, eu não atuo aqui no Brasil porque eu não tenho suporte. Eu atuo na Rússia, eu atuo na Espanha, eu atuo em Portugal, porque lá eles me deram o suporte para crescer no esporte. E isso é muito triste. Pegando um gancho que você falou agora, eu lembrei de uma situação, nós fomos para a Itália disputar o campeonato de futebol. E aí lá, assim, por exemplo, só para o pessoal de casa entender, hoje eu sou o treinador da seleção brasileira de futsal down, ponto. E aí você pega o Tite hoje ele é o treinador da seleção brasileira de futebol, ponto. Em alguns países, por exemplo, né, não estou aqui me comparando com o Tite, pelo amor de Deus, mas em termos de país, né, vou dar um exemplo da França. Então, lá na França, o treinador ele tinha sido campeão mundial de futebol. E aí o seu governo, além de ter dado uma bolsa para ele, um bônus, vamos dizer assim, em pagamento, deram uma bolsa na faculdade para ele sempre evoluir pelo título que ele teve pelo país. E aí, por exemplo, e aqui no Brasil, as pessoas nem não se importam, né? Se você é treinador da seleção de futsal, se é da bocha, se é da natação. Então, lá fora, por exemplo, se você comparar o Cleiton, o treinador do futsal down, e o Tite, seriam iguais lá, em termos de respeito, em termos de consideração do seu próprio país. Estou falando de dinheiro, não estou falando de mídia. A gente sabe que o futebol isso é no mundo todo. Mas perante a sociedade, todos eram tratados iguais. E aqui no Brasil a gente não vê isso. Né? A gente vê cada profissionais aí trabalhando pelo esporte, não é nem reconhecido pelos nossos governantes, né? E fora os atletas, né? Você pega atletas olímpicos aí, paralímpicos, tem que trabalhar, estudar e manter seus treinos, porque o próprio governo não incentiva. São raras exceções, né? O que você tem a dizer sobre essa triste realidade, né, que o Brasil vive? E só lembrando que aproveitando esse gancho também, que há alguns anos eu tive uma proposta de montar escolinhas na China. E aí eu montei todo um planejamento, igual aqui existe no Brasil, escolinha, turma de manhã, turma à tarde, turma à noite, separado pelas idades, né, fazer um trabalho de base. E eu até comentei isso recentemente, que foi negado tudo que eu fiz lá, no meu projeto, porque o presidente da China vetou, que ele implantou o futebol dentro da escola. Então eu só poderia viajar para a China, eu não poderia levar minha comissão técnica toda, no máximo um outro professor, e que eu teria que dar aula dentro das escolas após o término das aulas. Eu tinha 1 hora para fazer isso durante a semana, uma vez por semana. Você vê, né, o
como os conceitos são diferentes, né? O cara quis implantar, ele adora futebol, o presidente da China, mas ele quis implantar dentro das escolas, para que das escolas pudessem ser formados futuros atletas para representar a seleção chinesa e mandar para os clubes de futebol. Você vê como é que os conceitos são bem diferentes, né? Sim, porque o esporte fora do Brasil, ele é levado como uma profissão como qualquer outra, entendeu? Aqui no Brasil, o esporte... Só a Sheila está tendo um probleminha aí de Voltei? conexão. A sua voz, sim, tua imagem, não. Pessoal, vocês estão ouvindo a Sheila Peraí, aí? deixa eu ver Para mim só aparece eu. ver se voltou. Não, por enquanto não, só a sua voz. A gente teve um probleminha aqui. O pessoal já está falando que é. Bom, pessoal, a Sheila deu uma caída aí, daqui a pouco ela volta para a gente terminar esse bate-papo. Bate-papo interessante, né? Diferente aí do que a gente venha acostumado aí a falar aqui nas nossas lives. Mas é importante essa visão, né? Um pouco diferente aí de como os professores enxergam aí a realidade do nosso país, das mentalidades, metodologia de treinamento. Então a Sheila está tentando voltar aqui. Bom, agora voltou. Ei, O pessoal está falando voltei. que eu estou cortar aí. Estão me derrubando. Tô brincando. Então, como eu tava falando, o esporte lá fora é visto como uma profissão. O cara, ele tem suporte acadêmico, o esporte é dado como válvula de entrada, não. Voltou. Sumiu de novo? Aí, voltei. Ele é Voltou. dado como porta de entrada para a faculdade. Aqui no Brasil, não. Aqui, se você joga bem, tá bom. Você que vai procurar um clube que te queira. Pessoal, a Sheila está tendo probleminhas aí no final da nossa live, faltando aí menos de 10 minutos, né? Mas acho que ela abordou bem aí a importância da base, né, para o desenvolvimento do alto rendimento. É isso. Se pudéssemos começar nas escolas, né, tudo seria mais fácil. Com certeza nós teríamos muito mais atletas de alto nível, nós teríamos atletas aí, não só atletas, mas até como cidadãos, né, formados aí. Isso é muito importante. Sheila, voltou? A Sheila está caindo, galera. A Raquel está com a gente aqui. Raquel, tudo bem? A Raquel está aqui, está ouvindo a gente. Seu Tomás, tudo bem, seu Tomás? Cadê seu Tomás? Bom, enquanto a Sheila tenta voltar aí, galera, vou ler aqui os recadinhos. A Raquel está falando que o CPB e esse apoio com as modalidades, né? Ela está falando aqui da bocha paralímpica. O comitê ajuda muito e tem professores que não conhecem muito de esporte paralímpico. Alguns professores sabem, mas quando você fala da bocha, para o badminton e rugby, o esporte paralímpico não é somente atletismo, natação, futebol de 5, paralisia cerebral, voleibol, basquete, temos goalball, bocha, rugby e badminton, entre outros. Raquel, isso você frisou bem, né? É o que eu te falo, são poucas modalidades que a sociedade conhece, né? E poucos professores também preparados, é isso que a gente fala. Devia ter um segmento diferente, né? Principalmente partindo das escolas. Acho que partindo das escolas você teria mais professores, né? Se importando com o esporte e até... Voltou, agora você voltou. Agora voltou, a Sheila está com a gente aí. Caiu de novo. Voltou. 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 Voltei? Voltou. Estava lendo aqui enquanto você estava tentando voltar o recadinho da Raquel. Ela trabalha não sei se você conhece ela, a Raquel Gonzaga, ela trabalha com a bocha paralímpica, né? E ela estava falando que até existe mais modalidades e as pessoas também não conhecem. E essa falta de professores também especializados para trabalhar na área da deficiência, né? Então tá muito. Quando as pessoas
fala em esporte, vai mais voltado para o futebol, né, que é uma realidade totalmente diferente agora que existe no nosso país também, já mudou muito o conceito. Futebol, para mim, no Brasil virou negócio, deixou de ser um esporte que o brasileiro amava, tanto é que você vê uma seleção brasileira jogando, as pessoas nem param mais para assistir o Brasil para jogar. Então, isso já mostra a realidade do futebol brasileiro, né? Então, o futebol hoje é mais produto para se vender do que você curtir, né? Até as crianças hoje, Movimentação de dinheiro. então até as próprias crianças hoje não estão se importando muito com futebol, não, viu? Essa é a realidade. Então, eu estava respondendo para a Raquel aqui que se tivesse esse apoio, essa base da escola, como você frisou aí, que é a base para o desenvolvimento do alto rendimento, né? Se você tivesse na escola, com certeza o Brasil estaria dando risada aí e a gente seria potência no esporte de todas as modalidades, né? Se você pegar, fizer um estudo das modalidades aí, da própria ginástica, né, da natação, os países, Estados Unidos, China, são países que fazem o trabalho desde a base da escola, né? E continuam nas faculdades. Saiu da escola, vai para a faculdade, e da faculdade ou você vai para os clubes, ou vai direto para uma seleção, né? Isso o Brasil não tem e poderia fazer, porque tem mecanismo para que isso aconteça, né? Felizmente. Então o pessoal está mandando o nosso recadinho. Sheila, tá ouvindo a gente? Tô. Nosso tempo já está acabando, o papo está bem legal, viu? O pessoal gostou, um papo diferente, a gente saiu um pouquinho de falar totalmente 100% aí do esporte, mas o conceito aí que você levantou é muito importante, né? Isso deveria acontecer realmente, mas não acontece. E a gente se preocupa um pouquinho, né? Até com os novos professores aí que vêm surgindo, os professores de educação física, né? Você é um exemplo disso. Você trabalha com o convencional e também se especializa na área do paradesporto. Então, assim, gostaríamos de ver mais Sheilas por aí, viu? Mas tá difícil, viu? Sim, eu tô formada há pouco tempo, né? Eu tenho 3 anos agora. Agora em abril eu completei 3 anos de formada. Eu sempre tive essa cobrança pessoal em que a área que eu escolhesse atuar, eu tinha que dar o meu melhor. E, infelizmente, na faculdade a gente recebe a base. Se você quer o além, você tem que ir atrás. E, assim, o que eu sinto, do que eu percebi da minha formação, dos colegas que eu fiz, até os tempos atuais, que agora com a internet é muito facilitado você saber o que um ou outro está fazendo, de uma turma de 80, 10 atuam na área e 5 são específicos, entendeu? Aí você vai pesquisar, vai conversar com o pessoal, 3 continuaram estudando, um fez mestrado, entendeu? Então é bem assim, mas isso, como eu falo, vai da onde aquela pessoa está incluída, entendeu? Eu tive pessoas para me espelhar, para ser como eu sou, para construir o profissional que eu sou. Eu tive o discernimento de separar, saber como ser e como não ser, entendeu? O direcionamento para onde eu quero atuar, com o que eu quero atuar, entendeu? As pessoas falam assim, meu, você tinha que terminar a faculdade direto pro mestrado, não sei o que, não sei o que lá. Não, calma, calma. Eu gosto de dar aula, eu gosto de estar ali no chão da fábrica. Quero fazer mestrado, mas eu ainda preciso me especializar. Eu preciso saber se realmente é aquela área que eu quero estudar no mestrado. Porque o mestrado, ele exige muito da pessoa. Ele exige Sim. conhecimento específico, ele exige que a pessoa tenha pisado no chão da fábrica para não chegar lá e escrever abobrinha, sendo que não sabe não sabe o que se passa ali na verdade, né? Porque por mais que você tenha um conteúdo abrangente, uma literatura cheia, um conhecimento específico maravilhoso, quando você chega ali na beira da piscina ou em cima da trave, o negócio é diferente. Porque existe a individualidade biológica. Cada criança responde ao estímulo de diferentes formas. Você pode dar para 5 crianças a mesma bola para chutar. Cada uma vai chutar de um jeito.
Mesmo que você explique que é para chutar assim ou assado, cada uma vai chutar a sua maneira. Isso é individualidade biológica, o professor tem que entender isso e tem que procurar ampliar o seu conhecimento o máximo possível. Essa galera nova que está vindo aí comigo, esse pessoal recente que se formou junto comigo, quem ainda tem contato comigo, sabe como eu sou chata, sabe como eu fico ali, ó, vamos estudar, vamos ali, ó. Não dá, porque a nossa área, a educação física, é uma área que está em formação. E se o pessoal que está vindo já está vindo cansado, a gente vai continuar sendo taxado de ameba. E aqui não tem ameba. Profissionais que estudam, que sabem o que estão fazendo, que pesquisam, que procuram, que querem crescer e que não vai ser blogueiro de internet, blogueiro fitness que vai mudar isso, entendeu? Eu tenho a minha prima, que ela tá se formando agora, ela é uma das pessoas que eu mais pego no pé, porque eu falo assim, ó, amiguinha, vamos, estuda, porque assim, o mercado de trabalho tem vaga para todo mundo, desde o ameba até o doutor. Só que assim, você tem que estar qualificado para querer a vaga. Porque se você é um ameba, você pode trabalhar na academia ali da esquina. Você falou uma coisa, você falou uma coisa importante. Não, você falou uma coisa importante agora. Porque na nossa área, foi o que eu falei, hoje, né, da tua geração, vamos falar assim, que é o pessoal que está agora aí nativo, estudando, se formando, batalhando, não teve essa base que você falou, a maioria. Por isso que se pegar de 80 alunos, igual você frisou, um, dois está trabalhando, e a gente sabe que na nossa área tem emprego para o pessoal trabalhar. A gente não está encontrando profissionais de qualidade, qualificados, justamente porque não teve isso que você falou. Né? Então, acho que isso é a resposta que o pessoal está me perguntando, que quando eu vejo, né, os meninos que fazem educação física, já entra, eu quero ser treinador de futebol, eu quero jogar futebol, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero montar a minha academia. Eles não vêm com esse pensamento de conceito, de ensinar, que você vai ser importante para o futuro de uma pessoa como atleta, ou como própria pessoa, né? Você não vê muito isso os alunos falar, né? Você já reparou isso? Que eles falam, eu quero trabalhar no Corinthians, trabalhar no clube, montar a minha academia, mas esquece do principal. Ele que vai ser o responsável para formar essas pessoas, né? É assim, eu vejo quando uma pessoa fala para mim, eu quero ser técnico. Eu olho assim e falo assim, meu amigo, acorda pra vida. Você fez gol em quem? Quem é você, cara? Como que você quer dominar um time grande, sendo que você é um peixinho? Cara, você não procura estágio na área específica. Eu quero ser técnico de futebol. Vai estagiar onde? Na academia do meu bairro. É verdade. Me ajuda a te ajudar. Pô, eu queria trabalhar com esporte, com iniciação esportiva. Isso eu sempre soube desde o começo da minha carreira. Então, o que eu procurei? Estagiei com esporte escolar, estagiei com esporte em clube esportivo, estagiei com esporte no alto rendimento. Eu conheci as vertentes para saber aonde eu queria me direcionar. Porque o estágio, ele é isso. Estágio é para você aprender e escolher a sua área de atuação. O que não acontece por muitas vezes. Porque o empregador, ele acha que você é um professor que ele tem que pagar mais barato. E não é assim que a banda toca. Entendeu? Ele vai fazer de tudo para te enrolar, para você não ler o contrato, só assinar e tá ali na hora que o aluno precisa. E não é assim. O estagiário, ele tá ali para aprender. Ponto. O a mais tem que surgir da vontade do estagiário. Porque assim, você cobrar, você tem que dar aula, você tem que fazer, você tem que acontecer. Não é. O estagiário, pela legislação do nosso CREF, ele não pode dar aula. Ele tem que estar acompanhado de um profissional credenciado, registrado no CREF e no CONFEF. Ponto. E ali, ele o estagiário está para aprender, porque quem é responsável pela turma, pelos alunos que estão ali
por algo que acontecer, é o carinha que está registrado ali no conselho. Entendeu? Se um aluno cai, se machuca, quebra, se lesiona, a culpa é de quem? Do estagiário? Mas o estagiário ele não está ali para dar aula, entendeu? Então, assim, bater naquela tecla que precisa de uma reestruturação, a gente precisa de um conselho mais ativo, tá? O nosso conselho, ele só vai quando já aconteceu. Não tem o preventivo, né? Você precisa denunciar para a magia acontecer, entendeu? A gente precisa de professores na faculdade que estejam engajados em ensinar, que tenham propriedade daquilo que está falando. Eu acho que para um professor dar uma aula de determinada matéria, ele tem que ser, pelo menos, especialista naquela matéria. Não é ele chegar e falar assim, eu li um conteúdo ali e estou vindo aqui dar aula para vocês. Não é assim. E outra coisa é alunos irem para a faculdade com vontade de aprender. Não adianta eu ir para a faculdade para ter um diploma. Não é isto. Diploma a gente tem leis desde o prézinho, né? Na faculdade você está se graduando para ser responsável por pessoas. Então, se eu estou indo para a faculdade, eu tenho que ir de corpo e alma. Porque quem faz a faculdade é os alunos e os professores. O professor disseminando o seu conhecimento e os alunos adquirindo. Só que, assim, o conhecimento ele não se faz só da parte do professor. O conhecimento ele é uma via de mão dupla. Ele vai e volta, tá? Porque, às vezes, é normal um professor errar. É normal. Várias vezes eu já errei como professora. Eu chego e falo, opa, desculpa, eu errei, vou rever o meu conceito. Agora, você simplesmente chegar e falar assim, ó, slide tal, copia, pronto, acabou, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, se a gente quer ter a mudança no nosso nicho de mercado, na nossa graduação, na nossa linha, precisa-se de um trabalho de formiguinha, começando lá na escola e indo até o ensino superior. Entendeu? Então, é um trabalho que tem que ser construído e refeito e visto, e precisa de políticas públicas, e precisa de todo o envolvimento da sociedade para entender que o esporte é importante, assim como a matemática, assim como o português, assim como a história, assim como a ciência, assim como qualquer outra disciplina escolar. É isso aí, pessoal. Isso aí falou bem demais. Sheila, o tempo acabou. Obrigado aí pelas suas palavras, né? Pela sua participação aí pro nosso segmento aqui. Muitas pessoas, né, te parabenizando aí. As pessoas que acompanham a Confederação Brasileira, vários professores, vários atletas, né? Enfim, agradecendo a sua participação. Foi um bate-papo diferente, né? A gente estava acostumado a falar mais só de competições, do dia a dia aí dos atletas, dos alunos. Enfim, mas foi um bate-papo bem legal, né? Você falar da importância da base para o desenvolvimento do alto rendimento. Então é isso mesmo, acho que falta tudo isso que você falou. Se nós tivéssemos tudo isso, nós seríamos, né? Eu acho que não só na área do esporte, mas como cidadãos também, bem melhor, né? E não estaríamos passando essa dificuldade hoje. Nós estamos passando nessa pandemia. Tem pessoas que não sabem nem o que é pandemia. Então, é triste tudo isso. Pode falar. Continua. Não, pode falar. É que assim, a nossa... estamos encaixados em biológicas, né? A área da saúde. Mas educação física também é humanidades. Sim, entendeu? A gente teve uma conversa aqui que envolveu sociologia e filosofia. Entendeu? Então, a educação física não é só o 3 de 10, não é só conduzir a bola entre os cones, a gente tem a parte das humanidades, que também precisam ser bem trabalhadas. Tanto para os relacionamentos interpessoais, tanto para viver em sociedade, quanto para a evolução da nossa linha profissional, né? Da nossa área. É verdade, falou tudo. Se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui mais umas 2 horas falando sobre esse assunto,
Muito legal. Mas vamos marcar uma outra oportunidade para a gente se falar, porque o papo é bem legal. Quando as pessoas pedem mais informações, é porque o papo está bem bacana e a gente precisa de profissionais para passar essa visão também, né? Não só na área do dia a dia do esporte ali, da competição, que é legal, é o que a gente trabalha, mas tem esse outro lado, né? Que uma coisa leva a outra, né? Para você poder chegar ser um treinador de seleção ou de qualquer equipe, você tem que passar por essa base, ou no mínimo ter um pouquinho dela. Né? Então, foi muito importante. Eu queria te agradecer. O que a gente está estudando lá no Instituto Brasileiro Olímpico é aquilo. Ou você tem a carga de ex-atleta, ou você constrói. Entendeu? Não tem como você chegar do nada, bater lá e falar assim: oi, eu sou formada em educação física, tá aqui meu diploma, eu quero ser treinador. É isso aí. Assim, oi? Quem é você? Entendeu? Não, mas é isso mesmo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. E aí, deixar as suas considerações finais. Se quiser falar mais algum recadinho para a galera que está nos ouvindo aí. Só passar o nome da galera que está aqui com a gente: a Vera, o Juninho, a Raquel, o Wilson, o Tomás, o pessoal aí que está acompanhando a gente. Muitas pessoas aí te parabenizando. Então, fique à vontade para as suas considerações finais e obrigado aí mais uma vez, viu? Vamos lá, as minhas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade pelo convite, que foi um bate-papo maravilhoso. E eu vou deixar 3 palavrazinhas que eu ouvi muito durante a minha graduação. E como você se graduou no mesmo lugar que eu, e teve praticamente os mesmos professores, você deve ter já ouvido, que é o conhecimento, o sentimento e o movimento. Na nossa área, esses 3 pilares estão alinhados. Se a gente tiver sentimento, amor pelo que fazemos, conhecermos as bases do movimento, sentimento, movimento e conhecimento, e sempre estar atualizado, nós iremos longe e a educação física só tem a acrescentar e a crescer. Com profissionais comprometidos como você, como eu e como todos os outros aí que vivem de pesquisa, estão aí ativos, trazendo sempre conteúdo para nós que estamos ali no chão da fábrica, trabalhar com mais fidedignidade, tendo um olhar mais sensível ao próximo, que com carinho, com dedicação, com amor e seriedade, mostrando que nós não somos amebas, nós não estamos só mais um rostinho bonito querendo aparecer, que a gente sabe sim o que a gente está fazendo e que a gente só tem a acrescentar na nossa sociedade. Que o esporte, além dele liberar hormônios maravilhosos, ter grandes resultados psicomotores, te dar o corpo perfeito ou manter a sua saúde, ele é uma ferramenta indispensável para a vida do ser humano. É isso aí, Sheila. Obrigado. E, pessoal, nunca é tarde para estudar, para aprender. A gente sempre vai aprendendo, né? Mesmo a gente que já trabalha no dia a dia, a gente sempre aprende cada vez mais. Hoje o pessoal aprendeu bastante aí com as suas palavras, não tenho dúvida disso. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, fica com Deus. E vamos esperar, né, passar essa pandemia para a gente se ver em breve aí, para você ir nos nossos treinos lá, bater um papo com a gente. E a gente se vê lá pelo comitê, tá bom? Eu estou te devendo uma visita desde uns 2 anos atrás. Mas a gente te aguarda lá, tá bom? Vai ser bem-vinda lá. Obrigado aí, beijo. Boa noite. Valeu, Sheila. Obrigado. Boa noite. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, pessoal. A Sheila aí, né? Batendo esse grande papo com a gente. E passar um recadinho aqui do Wilson, né? Que terça-feira, vou até colocar aqui no GC, terça-feira, dia 26/5, às 20 horas, vai ter a live da CBDA, do atletismo, né? Com os professores Tony, de Barra Bonita, o Ricardo, lá do Clube Inclusivo de Limeira, e o Edson Martinucci, do ILES, lá do Paraná. Vai ser um bate-papo com o Wilson, aí é bacana também. Falar um pouquinho conhecer os professores do atletismo, né? Ver como é que tá esse cenário aí do atletismo. Então, Wilson, recadinho tá dado aí. Terça-feira a gente vai estar junto aí assistindo a live aí da CBDI do atletismo, né? Vai ser bem bacana, galera. Então, eu queria dar boa noite para vocês. Valeu aí pela presença de todos participando aí da nossa live.
Fiquem com Deus, bom final de semana e fiquem em casa, torcendo aí para que alguém ache essa cura logo aí para a gente poder estar junto aí, se abraçar. Hoje é o dia do amigo, né? Abraço a todos vocês aí. Tamo junto. Beijo. Valeu!